o sábado sagrado. Separaste e reservaste para nós, para que possamos, ó Deus, tirarmos momentos de reflexão, de adoração ao Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, na reflexão da leitura da Tua palavra, que o Espírito Santo, Deus, trabalhe de uma forma especial em cada coração e mente, despertando-nos, ó Deus, para o aprendizado do verdadeiro adorar. Pedimos, oramos e agradecemos hoje e sempre no nome de Jesus. Amém. Amém. É algo maravilhoso, não é verdade? A gente prepara tudo, arruma a casa, prepara a família psicologicamente, conversa com os filhos, vai vir visita para casa hoje e vamos receber bem. É assim que a gente conversamos em casa, vamos receber nossos amigos, parentes, vamos receber as pessoas como Deus quer que nós recebamos. Por quê? Porque é gostoso a gente abraçar. Como é bom abraçar uma pessoa que a gente gosta, que vai nos visitar, como é bom apertar a mão. Isso é muito gostoso, prazeroso. E isso fazia Jesus Cristo. Jesus, quando ele visitava a casa de Lázaro, com as suas irmãs, ele visitava porque ele amava aqueles irmãos de coração. E quando Jesus entra na casa desses irmãos, há uma mudança total. Assim como Deus presenteou as nossas vidas como os filhos de Deus, em podermos aceitar a Jesus como o Senhor da nossa vida e nos capacitar nessa caminhada que é rumo ao céu. Jesus, na lição da Escola Sabatina de hoje, nós vimos que a graça de Deus, ela chega ao coração dos cristãos, ao coração dos filhos de Deus, de uma forma muito especial, que tudo aquilo que foi feito anteriormente na nossa vida do pecado ficou para trás. E ao deixar para trás, a graça de Cristo, ela entra no coração de uma forma tão especial que nos ajuda a estarmos diante de Deus de forma que sejamos gratos. Obrigado, como diz a palavra, porque até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Eu gostaria de pedir para vocês abrirem o livro de Lucas. Eu não sei se eu já preguei sobre esse tema. Lucas capítulo 19. Nós vamos conhecer a história de um homem que abriu as portas para que Jesus pudesse adentrar na sua casa. Capítulo 19 de livro de Lucas. Jesus, quando ele vai em direção a uma família, a uma casa, Jesus, quando ele vai em direção a uma pessoa, ele vai com o propósito de salvação. E foi exatamente isso que Jesus fez com essa passagem que nós conhecemos, que é a história de Zaqueu, o publicano. Capítulo 19 de livro de Lucas. Que as pessoas conheciam Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa que não era visto. Mas só que o exterior conhece o homem, mas o interior que conhece é Deus. Olha que interessante, né? O exterior nós conhecemos, que nós vimos com os nossos olhos, mas o coração quem vê é Deus. E Zaqueu, escondido no seu coração, ele tinha um desejo de conhecer Jesus. E esse desejo de conhecer Jesus levou Jesus até ele. Porque tinha muitos lugares que Jesus poderia ter ido naquele dia, mas Jesus escolheu caminhar em direção a Zaqueu, porque sabia que quando chegasse ali, mudanças de vida aconteceriam. E o interessante de notar que Zaqueu, quando percebeu que era Jesus, ele fez algo surpreendente, que ninguém nunca fez naquela época. Eu acho que até hoje é difícil você saber que uma pessoa, quando diz Jesus vai passar aqui, ele corre e sobe numa árvore para ver quem era Jesus. Hoje em dia, quando a gente está acontecendo um evento missionário ou algo do tipo, a pregação do evangelho, muita gente, eles ficam ali quietinhos e às vezes tem pouca disposição para ir ouvir a palavra. Mas Zaqueu não, Zaqueu fez diferente. Zaqueu, quando sabia que era Jesus, ele correu. Ele diz assim a leitura do texto, capítulo 19, versículo 1.
Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicomoro, a fim de vê-lo, porque por ali haveria de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viam isso murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Então Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de quem? De Abraão, porque o Filho do Homem veio e salvar os perdidos. Queridos, esse texto da Bíblia é um dos que eu amo a Bíblia. É um dos que eu gosto tanto. Porque quando nós olhamos para a história de Zaqueu, nós vemos alguém que é uma pessoa que a sociedade não gostava. Mas a gente vê que dentro do coração tem alguém sedento de mudança, querendo transformação e mudança. Porque as suas ações, aquilo que ele fazia, ele não gostava. E o apóstolo Paulo fala que há uma guerra dentro de si. Aquilo que eu não quero, isso faço. O apóstolo Paulo falava isso. E aquilo que eu quero fazer, acabo não fazendo. Porque é uma guerra dentro de cada um. E Jesus, ele sabia isso na vida de Zaqueu. E é por isso que Jesus foi ao encontro dele. A ida de Jesus ao encontro de Zaqueu precisou de Zaqueu ação. A ida de Jesus para encontrar com Zaqueu precisou que Zaqueu tomasse uma posição, fizesse uma escolha. Observe só uma coisa: Zaqueu era baixinho, era um homem de pequena estatura, segundo a palavra. Já era um grande obstáculo para ver quem é Jesus. E se não bastasse a posição que ele se encontrava diante da sociedade, era outro obstáculo. Porque se ele olhasse para dentro dele, ele via um homem pecador, falho, rico e que ninguém gostava, que ele cobrava demais das pessoas. Se ele olhava para a sua estatura, via que era outra dificuldade. Como é que eu vou se aproximar de Jesus, que é santo e perfeito? As pessoas olhavam para Zaqueu e falavam: Zaqueu, você não consegue. Você não vai conseguir. Primeiramente, por que ele não vai conseguir? Porque as multidões não iriam deixar. Os obstáculos da vida dele não permitiriam que ele se aproximasse de Jesus. E esse aproximar de Jesus precisava de uma coisa chamada ousadia, determinação. O que é isso? É você colocar no coração algo que você quer para você e ponto final. Não importa o que venha a seguir vai acontecer. Porque o que vem a acontecer a seguir é mais difícil ainda para Zaqueu. Por quê? Porque a decisão de Jesus em ir para a casa de Zaqueu já foi motivo de mais murmuração do povo. Ele vai para a casa de um homem pecador e falho. As pessoas já viam diferente a ação de Zaqueu, a forma de Jesus atuar, a maneira de Jesus escolher Zaqueu. A escolha de Zaqueu em resolver dar foi um testemunho claro de que ele já se converterá para Deus. Quando ele resolveu dar o que ele tinha defraudado, quando ele resolveu dar a metade do que ele tinha, é porque já era um motivo, já é algo, um testemunho claro de que ele já tem se convertido. E é por isso que o testemunho de Jesus em favor de Zaqueu já disse: esse verdadeiramente é filho de Abraão.
foi a ação de Zaqueu. Quando Jesus escolhe entrar na casa de Zaqueu, ele escolhe morar com Zaqueu através do Espírito Santo. Porque Jesus, ele envia o Espírito Santo aos que seguem a Jesus, que servem a Deus, ele envia o Espírito Santo para que possa habitar. Porque a Bíblia diz: vós sois sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Antes de Zaqueu escolher, foi o próprio Jesus que escolheu Zaqueu. Porque Jesus foi em direção a ele. Já foi Jesus que tinha escolhido Zaqueu. Ou seja, antes das nossas escolhas, Deus escolhe primeiro. Antes de eu e você pensar primeiro, Deus já pensou. A decisão é minha e sua. A decisão é da igreja. A decisão é do povo de Deus. Mas a escolha primeira é de Deus. Ele escolheu salvar Zaqueu. Zaqueu decidiu estar com Jesus quando ele devolve tudo para Jesus. E agora é interessante notar que quando Jesus disse: hoje teve salvação nessa casa, Jesus declarou para Zaqueu e para aquela sociedade que Jesus, a partir daquele momento, ia morar ali, ia fazer parte da vida e do cotidiano da vida de Zaqueu. Isso traria murmuração e traria dificuldade, porque é casa de pecador, é casa de homem rico que vive ilicitamente uma vida fora de Deus. Ele vive tirando aquilo que não pertencia a ele das pessoas. Mas quando ele decide, essa decisão é a parte central da vida de Zaqueu. Queridos, olha só. A árvore em que Zaqueu subiu, a árvore em que Zaqueu subiu para ver Jesus foi também um obstáculo. Mas a árvore que ele subiu foi o que ele escolheu para livrar-se de si próprio os seus obstáculos. Porque a árvore era um obstáculo. Se ele é baixinho, como é que uma criança sobe numa árvore? É difícil, não é, de uma criança subir numa árvore? Muito difícil. Ele é baixinho, mas ele subiu. A dificuldade também ele tinha lá. Você pode ver que na vida de Zaqueu tinha sempre obstáculo. Para ele alcançar a Jesus tinha sempre obstáculo. Mas a decisão é que faz toda a diferença. Eu gostei de um comentário que eu vi em uma cena uma vez, de um médico fazendo um comentário que eu achei muito interessante o que ele falou. Ele não colocou como mérito no seu próprio trabalho. Ele fez uma cirurgia e naquela cirurgia as pessoas ali elogiaram ele, o médico. E o médico disse assim: não fui eu, não fui eu. Foi a vontade dele de viver que fez ele viver, se sair bem na cirurgia. Porque quem salva a vida, o médico está ali para ajudar, mas a verdadeira vontade de viver é do paciente. Assim é a nossa vida. A nossa vontade de viver com Deus é que faz toda a diferença. Se alimentar da palavra de Deus, se alimentar na busca pelo Espírito Santo diário, é que dá vida ao cristão. O médico falou: não fui eu, foi ele que resolveu viver. A vontade dele de viver foi muito mais forte do que a própria doença dele. Olha que interessante. A própria vontade da pessoa de viver. Ou seja, os obstáculos que tem na vida dele, do paciente, que tem na vida de Zaqueu, na nossa vida como cristão, não é suficiente para impedir nós de vivermos na presença dele. Nunca vai ser suficiente. Por quê? Porque existe um Deus que resolveu morar na nossa casa. Amém? Amém. Existe um Deus que resolveu morar conosco. Só que esse Deus que resolve morar conosco, existe essa tempestade. Porque Zaqueu viveu essa tempestade. Quando Zaqueu levou Jesus para a casa dele, a tempestade foi com ele. Quem, Gevante, foi com ele? As pessoas que foram com ele, que tinham ido com Jesus. Ele está hospedando, está indo para a casa de um pecador, está indo para a casa de um homem falho, está indo para a casa, mas Jesus não observava essas coisas. Jesus não observa isso. Jesus, quando ele olha para o
cego de Jericó, ele não vê um cego na beira do caminho. Não é um cego que Jesus vê. Jesus vê o Filho de Deus. Jesus vê um servo de Deus. Jesus vê alguém que é criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus não olha para o pecador. Nós damos glórias a Deus porque Jesus não olha para nós pecado. Ele vê nós como pecadores. Jesus não olha para as pessoas como se ele fosse apenas a pessoa do pecador. Jesus vê alguém que merece a coroa da vida eterna. Jesus não olha para pessoas assim. Agora, Zaqueu, ele precisava decidir viver na presença de Deus, daí para frente. Para decidir viver na presença de Deus, ele resolveu doar tudo, metade do que ele tinha, e ainda devolver 4 vezes mais a que ele defraudou. Mas, olha só o que Jesus falou no final: hoje houve salvação nessa casa. Quando Jesus fala houve salvação naquela casa, Jesus está falando de Zaqueu, mas também está falando dos familiares de Zaqueu. Não está falando só de Zaqueu. Porque a salvação, se você pegar a história da Bíblia, observe só uma coisa: Abraão, Deus chamou quem? Ló ou Abraão? Chamou Ló, mas a família de Abraão foi representada por Sarai e Ló. Jacó, quem foi? Jacó, que Deus chamou. Os outros foram com Jacó. Se a gente pegar a história, sempre vai ver uma pessoa representando uma família. Sempre tem alguém, um representante. E esse representante, a palavra de Deus, ele vai alcançando o coração dos demais. E a palavra de Deus diz que tudo tem seu tempo. Foi exatamente o que aconteceu com Zaqueu. Só teve Zaqueu. Deus chamou Zaqueu, foi atrás da casa de Zaqueu. Por quê? Porque indo para a casa de Zaqueu, os outros que tinham depois de Zaqueu veio. Quem foi Cornélio? Era judeu? Não era judeu, mas era um homem bom, um homem piedoso, um homem que dava esmola. Ele era conhecido dessa forma. E Deus foi a salvação à casa daquele homem. Por quê? Porque era um homem bom, que se temia a Deus. E teve salvação na vida da casa daquele homem. Queridos, veja bem. Quem é nós na vida de Deus, na frente de Deus? Quem somos nós? Quem é o povo de Deus? O povo de Deus são pessoas escolhidas de Deus, que decidem viver ao lado de Deus, que decidem andar com Deus, que decidem diariamente permanecer com Deus. Mas Zaqueu resolveu permanecer ao lado de Deus. Quando ele desce da sua posição, quando ele desce da árvore, ele está descendo na humildade e correu. Por que ele correu? O que levou Zaqueu a correr? Um homem maioral, um homem rico, um homem bem sucedido. Já viu um rico correndo no meio da rua? Quem já viu? Não vê? Somente quando uma pessoa reconhece quem é Deus na sua vida, ele começa a agir. Ele decide e ele corre em direção a Deus, em direção à palavra de Deus, em direção à vontade de Deus. Porque quando faz isso, é salvação certa. Queridos, existe na vida do cristão muitas e muitas barreiras. Existe na vida do cristão. Mas tenha certeza de uma coisa: ela vai existir até o dia de Jesus Cristo. Ela não vai deixar de existir. A decisão é que faz toda a diferença. Quando Zaqueu chega, Zaqueu já sabia que Jesus tinha feito proezas. Quando Zaqueu foi ao encontro de Jesus, ele já estava sabendo que Jesus ele tinha curado o cego de Jericó. Quando Zaqueu vai até Jesus, ele sabe que Jesus outra vez tinha predito a sua morte e ressurreição. Tudo isso Zaqueu estava sabendo. Porque Jesus ficava ouvindo de Jesus. Zaqueu ficava ouvindo de Jesus. Ele procurava ouvir sobre os milagres de Jesus. E os milagres de Jesus, antes de chegar até ele, já tinha transformado o coração dele. Antes da palavra de Deus ser ouvida por Zaqueu, pelo próprio Jesus, pela boca de Jesus, a salvação já tinha entrado naquele coração. Embora as pessoas não tivessem visto de fora, mas Jesus tinha visto. Jesus já tinha visto alguém que já tinha aceitado o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Então,
ele foi até Jesus. E Jesus foi até Zaqueu. Aí Jesus decidiu entrar naquela casa. Ô meu irmão, ô minha irmã, eu quero falar uma coisa bem simples aqui para você. A decisão que nós tomamos todo dia, a decisão que é tomada pelos filhos de Deus, isso não é uma decisão minha e sua, nunca. Isso é algo que o Espírito Santo coloca no nosso coração, dado pelo próprio Deus, a decisão de permanecer. E é por isso que Deus vai falar sempre no seu coração: houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Porque esse e essa é filho de Deus. Queridos, eu não sei, eu conheço a minha vida, eu conheço o meu caminhar, eu sei como eu estou caminhando diante de Deus. Quando Jacó decidiu estar com Deus, Jacó já tinha feito muita coisa errada na vida dele. A escada apareceu para Jacó e ele estava dormindo com a cabeça numa pedra. Ele não estava dormindo com a cabeça no travesseiro macio, era uma pedra, uma rocha. Ele decidiu estar com Deus e ele fez um pacto. Se és tu, Senhor, se é Deus mesmo, vou dar a 10ª parte. Tudo que eu fizer na minha vida tem a parte do Senhor. Queridos, isso foi algo que eu coloquei no meu coração desde o dia que eu aceitei Jesus. Desde o dia que eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, eu coloquei no meu coração: de tudo que eu ganhar, de tudo que eu fizer, a parte de Deus eu devolverei. Mas eu peço uma coisa, Senhor, por tua graça e misericórdia, lembra-te de mim, da minha casa, da casa do meu pai, da tua igreja. Hoje e sempre essa é a minha oração. Por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Porque eu sei que não sou eu. Não sou eu. Eu sei que tem um Deus dentro do meu coração, que embora as dificuldades são vistas exteriormente, o coração é de Deus. Eu luto para permanecer ao lado de Deus, mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. O coração é enganoso. Mas aquilo que nós fazemos todo dia mostra o que está no nosso coração. Mostra o que está no nosso coração. Zaqueu, ele estava fazendo tudo aquilo que era o oposto do que Jesus mostrou na salvação. Ele fazia o oposto. Mas Jesus sabe quem é quem. Queridos, nunca tema estar na presença de Deus ou viver na presença de Deus, andar com Deus. Nunca tema. Não tenha esse medo. Nós precisamos ter temor da palavra do Senhor. Transgredir aquilo que Ele nos ensina. Zaqueu, ele roubava muito, ele enganava muito, mas tinha uma coisa que me ensina muito e nos ensina hoje. É que ele tinha a lei no coração dele. Ele nunca tinha agido até a própria presença de Cristo na vida dele. Quando ele resolveu devolver aquilo que pertencia às pessoas, quando ele resolveu fazer isso, é um sinal de que ele lia, ele conhecia, mas ele não praticava. Olha que interessante, ele tinha conhecimento, mas não praticava. Por que que ele não praticava? Por causa das coisas do mundo, que é bom demais. É a riqueza, postura, sociedade, posição. Há um contraste entre Zaqueu e o jovem rico. O jovem rico, ele era apegado, mas Zaqueu demonstrou com a sua ação que ele não era apegado quando ele devolveu. É um contraste aqui. Um devolve e o outro se afastou de Jesus porque não devolveu. Queridos, que nós possamos ir para a nossa casa hoje com um propósito, com um único pensamento. Vem, Senhor, morar comigo. Vem, Senhor, morar comigo e olha o que eu preciso, o que nós precisamos mudar para que possamos ser filhos melhores.
possamos servir melhor ao Senhor. De que maneira nós podemos servir melhor? Somente o Espírito Santo vai nos mostrar. O irmão vai colocar uma música ali. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, obrigado, Deus, pela graça, o dom da vida. Obrigado porque o Teu Santo e bom Espírito, ó Deus, a cada dia nos conforta mediante a luz da Tua palavra, esperando e aguardando em Ti Tuas misericórdias. Obrigado porque o Senhor nos sustenta pela mão direita, para que possamos trilhar esse mundo de dificuldades, Senhor. Mas acima de tudo, damos graças ao Teu nome, pela graça e misericórdia, ó Deus, que há pelos méritos de Cristo Jesus, que veio a esse mundo pecador, se entregou na cruz do Calvário, para que pessoas como eu, como nós, pudéssemos, Deus, ver graça diante dos Teus olhos. Obrigado porque o Senhor é bom, Tua bondade e misericórdia dura para todo sempre. Obrigado porque a Tua palavra mostra, Deus, nos ensina que o desejo do Senhor é estar nos nossos lares. A cada dia, por mais que seja, Deus, a dificuldade, o Senhor nos dá alento para que possamos, ó Deus, viver na Tua presença. Fica conosco, nos dá um restante de sábado deleitoso na Tua presença. Nos ajuda, Deus, nessa caminhada. Enche-nos do Espírito Santo e nos dê sabedoria para que hoje e sempre o Teu nome seja glorificado. Eu oro, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão.